Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Olá, estamos de volta então aqui no nosso bate-papo. Estamos recebendo o pastor Ezequiel, a pastora Fanny. Quanto tempo vocês têm de casados? 25. 25? Olha que legal. Completaram em abril? E nós vamos completar 21 anos, né, amor? Agora em julho, 21 anos de casado. Então, não é? É. Assim. E nós vamos estar aqui, então, conversando. Já recebi algumas perguntas através do WhatsApp da igreja. Anota mais uma vez, se você não tem o WhatsApp, é o 99249-1540. Às vezes você está nos acompanhando através do YouTube e faz a pergunta aí, mas nós não estamos acompanhando o YouTube nesse momento. Então, passa para nós as perguntas pelo WhatsApp e nós vamos estar respondendo. A Fanny e o Ezequiel também têm um filho, já é adolescente, né? Quantos anos está o Guilherme? O Gui está com 13. Com 13 anos. E nós temos também dois, o Caio e a Bruna. A Bruna está com 13, o Caio com 17. Então, nós vamos estar conversando sobre essas questões de família, de tudo isso. E eu quero já começar com uma pergunta. Você quer falar alguma coisa, amor? Não, só falar para o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, eu liguei o YouTube aqui no meu celular, então se você quiser mandar pelo YouTube, eu vou ler também, tá bom? Então você pode mandar pelo WhatsApp da igreja, ou você que não tem o WhatsApp, quer mandar pergunta aqui no canal do YouTube mesmo, a quantidade de perguntas que der tempo, a gente vai estar procurando responder. Tá, já. Posso começar então com as perguntas? Manda ver. Vou colocar aqui, quem quiser responder, responde, faz tá? assim, as mais difíceis... A gente manda para eles. A gente devolve para os universitários. A gente pede ajuda. Então, vamos começar aqui falando, como ele falou a respeito de educação de filhos, eu vou começar falando a respeito disso. Recebi uma pergunta aqui. Como saber a medida na correção dos filhos, não sendo permissivo nem opressor, mas cumprir o propósito de educar e não punir? Vai, Fanny, você está querendo. Vamos lá. A gente não nasce sabendo como educar filhos. Uhum. Né? A gente aprende conforme vai acontecendo, pelo menos comigo em casa, com nós. Eu concordo 100% com você. Né? E eu respiro fundo. Senhor, é teu filho. O que eu faço com ele nessa situação? Quantas situações nós passamos em casa que a gente não sabe como lidar. Né? Não adianta eu falar assim, eu vou fazer como minha mãe me ensinou, como meu pai me ensinou. Nós temos bons referenciais na casa, temos sim, nós vemos os adolescentes, conhecemos os referenciais que nós seguimos, mas muitas das vezes a gente respira fundo, Senhor, e agora? O que eu faço? Né, em casa, né, adolescente, 13 anos, né, quantas vezes, Senhor, e agora? Ou a gente muitas vezes vem para casa, né, olha, a coisa tá meio complicada, e aí, o que a gente faz? Né? Eu entendo que isso é um desafio não só na parte da correção, a gente caminha sempre numa linha muito tênue. Né? Pode ser uma correção, mas a gente está falando também de educação de filhos, né, amor? Na adolescência, o fato do quanto você é amiga, a hora que você tem que corrigir, a hora... É sempre uma linha muito sutil que a gente transita, né? Para a gente não errar tanto para pesar a mão, nem quanto ser tão permissivo. Eu, se você me permite, gostaria só... Eu acho que tem uma regra básica, o principal a Fanny colocou. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma live a respeito de finanças, e a Audrey, que ela de Itajaí, me fez a seguinte pergunta, que ela recebeu, né? Quando nós sabemos que nós devemos poupar, quando é certo poupar, e quando nós... eu peguei e falei assim, olha, para tudo no reino não tem uma regra, as respostas não são prontas, a gente precisa aprender a ouvir ao Senhor. O mesmo Senhor que por 2 vezes já pediu tudo que eu tinha na mão, vende todas as suas ações e semeia, pega o teu carro e dá. Foi o mesmo Deus que o ano passado virou para mim, sim, poupa, porque esse ano você vai precisar. Então, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Então, nesse ponto, concordo 100% com vocês. A gente não nasce sabendo, a gente não casa sabendo, e a gente sabe tudo o que não deve ser feito até que a gente tenha um filho. Né? Daí você vai aprender na prática. Agora, uma lição prática, bem assim, objetiva,
que eu poderia dar a essa pergunta é o seguinte: tem uma regra básica, nunca corrija o seu filho no momento em que você está irado, porque a chance de você descontar nele a sua ira é muito grande. Então, assim, as poucas vezes que eu precisei bater nos meus filhos para corrigi-los, eu esperei eu me acalmar, às vezes teve momentos que eu passei até mais de um dia. Eu falei, agora eu vou te corrigir. Falei com amor, falei, estou te corrigindo porque eu amo você. Eu não vou entrar no mérito dos dois, que eles não gostam que expõe, mas assim, cada um tem um perfil, né? Mas eu falei assim, não dá para corrigir da mesma maneira. Não dá para corrigir no mesmo jeito todos os filhos. Cada um tem uma medida que é necessária. E isso a gente vai aprendendo com o Senhor. Mas eu já precisei bater nos dois, e nos dois, né, sempre antes, o meu tom de voz foi de boa. Falei para eles, eu amo vocês, o Senhor me confiou a responsabilidade de educar vocês, e por isso vocês precisam ser corrigidos para entender que um erro como esse, que eu já tinha ensinado, que não deveria fazer, e foi feito, tem consequências. Então, assim, eu acho que existe uma maneira de você corrigir sem ser agressivo, sem ser violento. Nossa, teria tantas coisas para a gente falar em cima disso, né, das nossas referenciais, das nossas estruturas também, que foram gerados em nós, né, como criança. Porque a gente fala assim, dos pais, ou a gente tem um referencial que a gente quer fazer exatamente como os nossos pais fizeram, ou a gente fala assim, não, eu quero ser totalmente diferente do que os meus pais foram, mas o referencial sempre continua sendo os pais. E se a gente não desconstrói isso para acessar em Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para os nossos filhos, a gente erra. Porque os nossos filhos não são como nós éramos, né? São muito diferentes. E uma coisa nisso que eles estavam falando de correção, né? O Kiko falando aqui, não, que ele soube com paciência, eu acho que o homem tem mais esse perfil. Agora a mulher, como ela passa o dia inteiro junto, a mulher está sempre cutucando o filho, né? Ela fala assim, olha, e ela corrige, e ela fala, tem mãe que segura o filho bravo, você vai apanhar, você vai não sei o quê. Mas isso vai se tornando tão desgastante no dia a dia, esse trabalho da mãe, e às vezes a mãe fala, e o filho não está nem aí para o que a mãe está falando, até que ela grita, né? Ou que ela perde, ele fala assim, nossa, para que ficar tão bravo assim? Mas porque a gente às vezes não tem sabedoria nisso, a gente não sabe chegar e ser firme e falar assim, não é para fazer dessa maneira. Apesar que a gente está agora vindo de 90 dias onde o pai está toda hora dentro de casa também. Mas né? o pai tem um outro perfil, então, mas não daí é? já não é o tempo de estar junto. Normalmente o homem ele é um pouco mais tranquilo, né? A mulher, a gente pelo menos é o que você falou, a gente vai segurando e chega uma hora que, se a gente não respirar fundo, a gente acaba caindo naquilo que o apóstolo falou, a gente acaba descontando. E eu acho que a nossa né? paciência ela se esgota porque a gente já acorda e fala assim, está na hora de acordar, você já escovou o dente, você tomou banho, você arrumou seu quarto, está na hora de almoçar. Eu acho gente, que é mais eu por me isso, canso só de pensar em tudo que a gente dá ordem o dia inteiro, né? E às vezes a gente, como mãe, daí falando, mas a gente erra muito nesse sentido, porque toda mãe é assim, Vânia, você não é assim. Não me deixa passar vergonha sozinha. Daí passou os filhos, toma banho, faz isso, papai. De repente o marido passa perto, né? E você também já fez isso? Daí você vai no meio, né? Opa! Olha só. Basicamente. Mais ou menos. Eu estou recordando aqui de um princípio bom, que nós temos aprendido bastante sobre isso, na questão dos princípios. Então, é tão bom quando você pratica o princípio, por exemplo, o princípio do perdão. Quando você chega para a criança, né, para o filho, e você tem ali a oportunidade de ensinar um princípio para ele através da correção. Agora, filho, você precisa pedir perdão para o seu amiguinho, você precisa... Então, eu acho muito importante isso, né? A gente tem praticado isso, mas agora nem tanto, porque não precisa de estar corrigindo tanto, mas quando precisou, nós ensinamos a ele sobre o perdão, né, também de colocar diante do Senhor e diante das pessoas. E até mesmo a gente, né, Ezequiel, quando a gente excede ou erra, a gente pedir perdão ao filho, que parecia uma coisa ilógica. O pai vai pedir perdão ao filho? Sim, a gente pode errar. Que nem a Fanny falou, um dia está mais irritada, chega lá, filho, queria te pedir perdão, porque acho que eu me excedi no passei do... Em casa eu peço um pouco mais de perdão. Mas você sabe uma situação interessante? Uma vez eu aprendi, na época da Donep, a gente tinha a Sil Clay, ela estava nos discipulando, e ela falou uma vez a respeito do pedido de perdão, porque tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, mas ela reconhece que errou, daí ela briga. Só que ao invés de ela chegar e falar assim, olha, me perdoa, eu errei, ela começa a se aproximar,
ela começa a fazer várias outras coisas para demonstrar que ela está arrependida. Mas isso não te livra de você chegar para a pessoa e falar assim, me perdoe, eu errei nessa situação, nessa questão. E isso foi algo que eu aprendi na minha vida, porque acho que a mulher ela tem mais dificuldade. Né? Você falou que você pede mais perdão, mas a mulher normalmente ela tem mais dificuldade de pedir perdão do que o homem. Né? De achar que está sempre certo, né? Está sempre certo. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Mas as mulheres... Vamos para a próxima pergunta. Mas as mulheres, ela tem isso. E como é... Gente, a vida com Deus é algo tão tremendo que você aprende na sua vida em coisas tão simples, em coisas tão corriqueiras do dia a dia. Então, a correção de um filho, uma conversa, são coisas e oportunidades para você aprender de Deus e você aprender que Deus fala e se manifesta, de que Deus pode falar e te ensinar e te instruir no que diz respeito a isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui que me mandaram, também falando sobre educação de filhos. Posso mandar? Como lidar com a frustração dos adolescentes por estarem em isolamento e ainda mais os hormônios aflorados, ainda oscilantes nessa fase? Também é uma coisa que não tem uma resposta pronta, né? Mas vai muito da nossa disposição em sair do nosso mundo para criar alternativas. Então, por exemplo, esses dias a Bruna falou assim, pai, eu queria fazer um curso online sobre não sei o que lá. Pô, paguei o curso para ela, porque você tem que começar a criar elementos. A gente arrumou um joguinho junto lá, mas direto nós 4 jogamos, a gente tira um tempo para jogar junto. Então, saímos às vezes para caminhar ali perto, vai passear com os cachorros, vamos fazer alguma coisa junto para poder otimizar esse tempo. Então, eu acredito que vai muito da nossa disposição também em ajudá-los a encontrar alternativas e também até uma disciplina, porque os nossos filhos não estão na escola presencialmente, mas eles estão tendo aula online. Então, acorda cedo, faz isso, continua lá em casa, entendeu? A Leila continua nesse exercício de acorda, a aula já está, daí eles entram, eles vão, assistem a aula, a gente mantém o horário do almoço, nós almoçamos juntos, porque senão vai virando uma bagunça, né, nesse período. Então, a gente tem procurado se reinventar um pouco para poder tornar menos cansativo, menos chato. Eu acho que é interessante. Lá em casa, o Guilherme tem, assim, eu tenho percebido que ele quer estar conversando, daí é um tempo de dar uma atenção, assistir um filme junto, né? Então, eu tenho percebido que ele, por exemplo, ele pede sempre um abraço, principalmente para a Fanny. Quer um abracinho, mãe? Quer um abracinho? Então, vem uma carência, ele está com 13 anos de idade, ele tem essa carência. E aí, quando a mãe dele, de repente, não, agora não, né? Daí ele vem para cima de mim, e você, quer um abraço? Manda aí. E para o pai, para mim, né, eu não tive isso na minha casa, com os meus pais, eu não tive isso, entendeu? Então, é aquilo que a gente está falando, a gente está aprendendo, né? Então, e eu tenho aprendido a ouvi-lo, né? Ele traz uma questão que ele assistiu um vídeo, pai, aconteceu isso, tal. E aí eu percebo que se eu não tiver uma paciência para ouvi-lo, né? Se eu estiver sempre ocupado com as minhas coisas, que eu tenho coisas para fazer, então fica difícil a convivência ali, né? Então, eu tenho percebido isso, a carência do filho de falar, de conversar, de estar junto. Mesmo dentro de casa, você pode estar distante do teu filho. Sim. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante? A frustração faz parte da vida. Então, você está tendo a oportunidade de ensinar a sua filha, nesse período, a como lidar com isso. Porque seja depois num trabalho, num emprego, ou em alguma outra situação. E como a gente vive uma época e uma geração onde os pais tentam preservar os filhos e poupá-los de serem frustrados. Então, se você vê, de repente, seu filho quieto, nossa, o que será que aconteceu? O que será que meu filho está chateado? Será que aconteceu alguma coisa? A gente não deixa mais as crianças passarem por esses sentimentos e por essas situações, mas a frustração faz parte da vida. É muito legal isso que a Leila está falando, porque, por exemplo, a gente teve uma conversa com eles, que no meio desses 90 dias, né, de confinamento, nós não nos desesperamos, nós não ficamos tristes, de fato a gente soube desfrutar em Deus desse tempo em família, manter a paz,
E uma das coisas que eu tomei o cuidado de falar com eles é isso, foi assim, olha, eu creio que realidades como essa para a geração de vocês não vai ser algo esporádico, nós vamos viver outras. É o que o pessoal tem falado do novo normal. Eu creio que o mundo está passando por uma transição que ele não volta a ser mais o mesmo. E o fato da globalização não impede que outros vírus surjam, que outras situações como essa. E eu falei para eles, vocês podem estar aprendendo hoje como os seus pais em Cristo enfrentaram isso, porque um dia vocês vão ter que enfrentar. Vocês podem, um dia mais velho, passarem por situações como essa, e vocês percebem como tem sido o ambiente em casa. Então é o que a Leila falou, não tirar eles da realidade, mas trazê-los para a realidade e falar assim, olha, é uma realidade, são dias difíceis, não dá para fazer tudo o que vocês querem, mas existe como passar por isso. Essa questão é muito forte, né? O nosso dia a dia é cheio de... Guarda isso no seu coração. O nosso dia a dia é cheio de oportunidades de aprender coisas riquíssimas para a nossa vida e para estar ensinando os nossos filhos. Hoje, a gente vê pais que têm dificuldade de corrigir os filhos com medo dos filhos se sentirem frustrados. É o que eu estava se falando sentirem da correção, contrariados. Você ouviu a palavra de hoje? Hã? Não, eu ouvi, eu estou falando isso. Sem graça. Não, porque hoje a gente vê filhos fazendo tantas coisas e os pais, eles têm medo de corrigir os filhos, de contradizer os filhos pela questão da frustração. Hoje a gente vê no meio dos adolescentes a questão do suicídio, a questão da depressão, a questão da ansiedade e como isso tem acuado os pais de exercer a sua autoridade. Quer falar? Trabalhando com os adolescentes eu na acho própria que o seu escola. microfone está um pouquinho... Isso, eu ia falar para você falar mais perto, que o pessoal pôs aqui que está ouvindo baixo também. Trabalhando na escola com os adolescentes, a gente percebe esse índice de ansiedade, de depressão, de frustração muito alto, em função, muitas vezes, da família que não sabe lidar. Por exemplo, as escolas públicas, né, e particulares, elas estão fechadas, mas com um atendimento lá, agendado, a gente atende. E eu ouvi um pai, esses dias, e o pai falava assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu mando, não obedece. Tem adolescente já, né, a escola é de adolescente. Resolve vocês. Resolve vocês. Né? Então, e não é um caso. Né, nós temos lidado com adolescentes nessa situação, onde os pais, por não conseguirem educar, aí cresce, né, naquilo que o apóstolo falou, cresce num ambiente desajustado, ele entra na sociedade dessa maneira desajustado e cai na escola, cai em relacionamentos, e aí os pais, a família, tentam o quê? Terceirizar. Resolve você esse problema, porque eu não sei mais o que fazer. Isso acontece na escola e acontece na igreja também. Né? Aqui nós trabalhamos com discipulado 1 a 1. E quantos pais querem transferir a responsabilidade de discipular os filhos aos discipuladores? Mas, olha, seus filhos podem participar do discipulado, mas os maiores discipuladores dos filhos são os pais, no dia a dia. Não de você sentar e falar assim, vem cá, deixa eu ensinar a Bíblia. Mas no seu dia a dia você vai discipulando o seu filho. Você quer falar uma coisa? Eu queria falar que se a frustração, de repente, está nos pais, porque normalmente reflete no filho. O que os pais passam, transmitem, né, reflete no filho. Se o pai e a mãe não estão em paz em casa, se está frustrado com a economia, com a dificuldade, então alcança o filho, está atingindo ele. Então, de repente, se alguém que está vendo o seu filho frustrado, primeiro precisa ver, será que está acontecendo comigo? Porque eu sou porta de entrada para o meu filho. Como que eu estou passando, né, essa situação? Será que eu não estou frustrado? Porque, de repente, né? ele precisa ver onde que eu estou errando, qual a minha frustração, onde eu preciso cura, né? Porque daí vai alcançar o filho. Verdade. Que é a autoridade, né? Sim. São os pais a autoridade. Sim. Aqui em cima disso que a gente estava falando de transferir, de terceirizar, eu recebi aqui uma pessoa compartilhando a sua experiência e no final fazendo uma pergunta. Tenho uma filha de 26 anos que quando adolescente passamos por momentos muito difíceis. Frequentávamos uma igreja e eu acreditava que estar na igreja estava tudo sob controle. Confiava totalmente que o simples fato de estar dentro de uma igreja, nós jamais teríamos problemas. E como foi difícil quando vieram as lutas. E hoje, com uma adolescente de 14 anos, totalmente diferente da irmã em todos os sentidos. Mas tenho uma dúvida, uma observação antes.
Aprendi que não basta estar dentro de uma igreja. Minha filha tem uma agenda muito apertada por causa de esporte, o qual ela aprendeu a gostar muito. Fico preocupada por ela não poder participar das atividades da igreja. Não quero errar agora, seguindo o lado oposto do qual fui anos atrás. Amo vocês. Entenderam? Alguém quer comentar isso? O fato de estar na igreja te livra de passar por problemas? Eu creio que a gente vai ter que ressignificar o que é estar na igreja, porque os dias que nós estamos vivendo, se nós não entendemos até agora o que é ser igreja, a ausência do prédio e do congregar pode estar fazendo com que muitos percam a fé. Por isso que a compreensão de que a igreja inicia a partir do momento em que você tem uma experiência com Cristo e passa a ter comunhão, a igreja pode ser vivida dentro de casa. Então, se dentro de casa a tua filha pode viver a realidade da igreja, não, porque o que muda a vida da pessoa não é a música que ela cantou, não é a palavra que ela ouviu, mas ontem, inclusive, quando estava tendo o bate-papo da pastora Eliana com a pastora Rosa, eu mandei uma pergunta para elas de algo que eu estava meditando, né? Eu falei, existe uma palavra que eu já escrevi até num dos livros a respeito da palavra uiotesia, que é traduzida para o português e na Bíblia como adoção, né? E eu falei para ela assim, o que você acha, pastora, a pergunta que eu mandei, dentro do contexto familiar, a uiotesia é um processo individual ou coletivo? Lembrando que o uiotesia é um processo que a Bíblia traduzida para o português é adoção, mas é o processo de amadurecimento, a formação de Cristo em nós. Amadurecer em Cristo, né, seria a tradução mais simples, mais rápida de uiotesia. E eu fiz essa pergunta e elas responderam, não, o processo de amadurecimento é individual de cada um, e eu concordo, é individual. Mas o que eu entendo é que num lar onde pais são maduros em Cristo, eles transferem isso aos seus filhos. Então a uiotesia é um processo individual, mas que tem efeitos coletivos. Porque se você vive num ambiente de pais imaturos, a possibilidade de você se tornar uma pessoa imatura é muito grande. Porque nós somos esse resultado do ambiente onde nós fomos formados. Então eu creio que a preocupação dos pais não deve ser assim, meus filhos estão participando de todas as atividades da igreja, mas a preocupação nossa deveria ser, eu estou construindo um ambiente onde Cristo é perceptível dentro da minha realidade familiar. É a coerência. A coerência. Porque muitas vezes também aprende dentro da igreja uma coisa que é desconstruída em casa pelos pais, quando não há coerência, né? Às vezes os pais congregam no mesmo lugar, na mesma igreja, os filhos participam de tudo, mas são incoerentes, os pais são incoerentes quando chega na hora deles colocarem em prática na vida deles, né? E isso é uma coisa que é muito forte também no que diz respeito a essa, não, está todo mundo na igreja, minha filha vai para o discipulado, e a gente coloca os nossos filhos na igreja achando que com isso a gente vai livrá-los de todas as situações, e isso não é uma verdade. Cai naquela questão, o que é mais espiritual? Está dentro de um cinema ou dentro de uma igreja, né? O que é mais espiritual? Jogar futebol ou estar dentro da igreja? Né? Você ministra sobre isso. Né? Eu falo bastante isso. E tem uma outra coisa que eu acho importante, não foi feito pergunta, tal, mas eu passei um pouco sobre isso na mensagem que ministrei essa noite, é o seguinte, às vezes as pessoas, porque a gente está falando, as perguntas foram todas de educação, Sim. Mas a ideia do bate-papo aqui é sobre família. A família, o casamento, não se resolve pelo fato de duas pessoas estarem na igreja. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, nossa, mas fulano de tal era da igreja, casou com o irmão da igreja e tiveram um problema. Cara, o problema não se resolve pelo fato de ter duas pessoas na igreja, casar vai dar certo. Então, compreender essa formação da estrutura, desde o aspecto familiar até o passo final de preparação para o casamento, em santidade, a gente tem orientado os jovens com relação à corte, mas tudo isso é uma consequência de, primeiro, como você foi formado, né, na sua estrutura emocional, na sua visão de vida, né? Então todo esse trabalho deve ser percebido
na construção de uma criança para prepará-la para depois ter uma família. Não é simplesmente porque você casou com alguém dentro da igreja que tudo vai dar certo. Né? Exatamente. Alguém mais quer falar alguma coisa nesse sentido? Dentro disso que a gente estava falando, né, de educar filho, de limite, de transferir, estava vindo algo no meu coração, como os pais hoje têm dificuldade de falar aos filhos, porque perderam o coração dos filhos no meio do caminho. Sabe? E isso é algo muito forte. Por que um pai transfere para a escola o cuidado do filho? Por que um pai transfere à igreja o discipular o seu filho? Porque a sua voz já não chega mais ao coração do seu filho. Se você perde o coração do seu filho, você pode berrar, você pode espernear, mas você não vai mais exercer influência sobre a vida dele. E isso é uma coisa muito daquilo que eles estavam falando, né, do abraço, porque às vezes a nossa rotina, o nosso dia a dia se torna puxado por afazeres, por trabalho, por tudo isso, e a gente deixa de se atentar a questões importantes para os nossos filhos. Do que ele gosta? O que ele tem visto na internet, por exemplo? O seu filho gosta de tênis, ele gosta de um jogo, ele gosta de ver outras coisas. Quanto do seu tempo você se dedica a entender daquilo que o seu filho gosta? Tem pais que hoje não têm mais relacionamento com seus filhos, não tem um assunto que desenvolva e acaba ficando o dia a dia no quê? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você vai fazer isso? Um diálogo só baseado em cobrança. Perde de estabelecer um relacionamento com os filhos. Se você tem o coração dos seus filhos, você consegue falar a eles e eles conseguem te ouvir, eles conseguem te obedecer. Não quer dizer que vai livrar você de todos as correções e situações, não é nada disso. Mas quando você tem o coração do seu filho, você consegue falar a ele. E isso é muito importante no relacionamento de pais e filhos. Por quê? Porque a rotina tem roubado os pais dos seus filhos. O dia a dia, os afazeres. Nesses dias, né, de pandemia, eu tenho refletido muito e a gente acaba conversando muito. Eu acho que as coisas no mundo estavam num ritmo muito desenfreado, não estava normal, estava acelerado. E quando você para agora dentro de casa, você começa a se deparar com algumas situações. Daí você começa a prestar atenção no seu relacionamento com o filho e fala assim, nossa, há quanto tempo eu não tenho uma conversa com meu filho assim? Você começa a se deparar com a realidade do seu casamento, marido e mulher que não tem mais o costume do toque, de fazer um carinho, de estar próximo. Tudo isso foi se perdendo. E nesse tempo nós estamos tendo a oportunidade de resgatar algumas coisas importantíssimas do toque. Você estava falando do abraço. Lá em casa, se você deixar, eu acho que eu e a Bruna, a gente anda abraçado o dia inteiro pela casa. Se deixar, a gente gosta de andar todo mundo abraçado o tempo inteiro. Então tá bom, amor. Tem mais alguma pergunta aí? Tem. Mas daí eu sei que é tempo de nós resgatarmos coisas importantes que se perderam no convívio familiar. Como o coração dos filhos, o diálogo entre marido e esposa. Dentro de tudo isso que ele falou, né, dentro da família, de alguns princípios, um princípio que se perdeu dentro de casa é gentileza. Você pode ter amor, mas você pode ser extremamente grosseiro na maneira de tratar um ao outro. Né? Então, a gente está vivendo um tempo muito, muito precioso da parte de Deus para resgatar algumas coisas que foram perdidas dentro de casa. Irmãos, queria pedir para você que tem pergunta que você nos envie, nós devemos ler, se tiver a última, e nós precisamos estar encerrando, então se você tiver mais alguma pergunta, mande agora, a gente quer ver se a gente otimiza agora esse finalzinho para responder, se não der tempo de responder outras, daí a gente responde depois para você, por mensagem, as perguntas que eventualmente ficarem. Sim, aqui estão perguntando o seguinte, como você protegeu os filhos de ensinos religiosos, ideologias, políticas? Como que nós podemos, como pais, né, proteger os nossos filhos em relação a essas coisas? Eu acho que a gente falou sobre isso ao longo do nosso bate-papo, né? Quando você tem o coração do seu filho, quando você participa da vida dele, quando você tem ciência daquilo que ele está assistindo, com quem ele tem conversado, e se você conversa com ele, e o coração dele está com você, ele vai te ouvir. Ele pode ouvir todas as pessoas, mas ele sabe reconhecer a voz de um pai e de uma mãe que sejam coerentes. Eu acho que isso é o principal. Os pontos que nós falamos nessa noite, eles são fundamentais para que os nossos filhos nos ouçam.
Então, quando esse ambiente é construído em amor, coerência, respeito, verdade, e você fala, meu filho, isso aqui que você está falando não é bem assim, deixa o teu pai te explicar, ele vai parar para te ouvir, porque ele sabe que há uma coerência no que você ensina, e é muito mais natural que ele ouça o pai que ele ama, que tem uma coerência dentro de casa, do que alguém que ele não conhece. O que acontece muitas vezes é que o fato da gente não ter o coração dos nossos filhos, o nosso relacionamento ser muito ruim e pouca conversa, é natural que ele vá ouvir a outros, ele vai buscar outros referenciais. Então isso se resolve com a simplicidade da vida em família. Como que é o trato do pai com o filho, né? Como que o pai trata o filho com as palavras, se ele é ríspido, se ele está honrando o filho com as palavras, né? Porque eu falo sempre nos meus atendimentos, quando eu falo sobre filhos, e desde pequenininho, quando eu lembro do primeiro dia de aula do meu filho, eu sempre, ao levá-lo para a escola, eu sempre estava dizendo quem ele era. Você é inteligente, você é forte, corajoso, né? E ele vai ouvir o pai, né, que está sempre dizendo quem ele é, ou ele vai ouvir, de repente, um amiguinho que ele, de repente, fez algo errado lá na escola, alguma tarefa que deu errado, e o amiguinho fala, você é burro, você é isso, você é aquilo. Ele vai ouvir o pai que está falando constantemente quem ele é, a sua identidade em Deus, né? Ou ele vai ouvir o amiguinho que está falando que ele está equivocado. Então, como que o pai trata o filho, o dia a dia, como que ele expressa honra, palavras, como você disse, porque o filho honra o pai. Mas e o pai está honrando o filho? Né? Então tem essa questão também. E o que é honrar o filho, né? Às vezes o pai acha que honrar o filho é fazer tudo que o filho quer, ficar servindo o filho que nem... Né, ficar o dia inteiro bajulando o filho. Queria mandar aqui um abraço para o Pascoal e para a Bruna, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês, nós amamos vocês também. Obrigado pelo carinho de vocês conosco. E aqui, eu queria falar, no que diz respeito à honra, recebi uma pergunta aqui. Como honrar os pais quando temos que romper com a cultura familiar? Como honrar os pais quando temos que romper com uma cultura familiar? Eu não sei se você que fez a pergunta, se você assistiu a palavra, ou se você entrou só no debate, mas eu cheguei a falar sobre isso, que honrar é diferente de seguir, por exemplo, a mesma religião. Eu falei sobre isso na palavra, né? Nós podemos tomar as nossas decisões quando adultos, como maduros, né, e fomos criados para isso, né, os filhos devem ser lançados pelos pais, mas nós podemos fazer isso sem desrespeitar, nós podemos fazer isso sem deixar algum tipo de cicatriz. Você sabe que ao longo do tempo, eu tenho aproximadamente 25 anos de conversão, e eu vejo o quão imaturo eu fui no início da minha conversão para lidar com assuntos familiares, né? Minha família toda é católica, e eu me lembro que quando eu me converti, eu era muito radical no jeito de expressar, de falar. Hoje eu agiria de uma maneira completa. Graças a Deus, ao longo do tempo, tudo foi restaurado. Hoje a gente sabe conviver, minhas tias, que eu amo demais, leem meus livros, assistem minhas ministrações. Mas, na verdade, às vezes a base do relacionamento, de honra, não tem a ver com fazer tudo. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, que os pais são autoridade sobre o filho, mas eles não são a autoridade máxima quando o assunto sai daquilo que é a vontade de Deus. Então, se um pai, por falta de conhecimento, te orienta num assunto que vai desonrar a Deus, fique com a honra a Deus. Então, esse princípio, ele parte de um ambiente que você reconhece quem é o teu pai e a tua mãe, você tem respeito por eles, você os trata com amor. Então, até para não ouvir algo que eventualmente eles estejam te ensinando errado, você sabe não ouvir sem ser desrespeitoso. Então, não tem a ver com romper com a cultura familiar. Você pode tomar decisões na sua vida e deve, quando os seus pais não conhecem a palavra e têm um estilo de vida diferente. Mas você pode fazer isso sem faltar o respeito e preservando a honra. Tem esse ponto também, apóstolo, que eu vi na minha própria vida, né?
que se você não está sendo reconhecido pelos seus pais hoje, porque de repente você está seguindo ao Senhor com mais intimidade, com mais rendição, você vai ser reconhecido, porque a palavra diz que você é reconhecido pelos frutos. Então, pelos frutos que você dá, é que você será reconhecido. Eu experimentei isso na minha vida, porque no início que eu saí, de repente, da igreja que os meus pais estavam, né, eu não era reconhecido. Eu não era reconhecido como pastor, como ministro, nada. Hoje eu já percebo que eu sou reconhecido pelo que eles veem, o meu relacionamento com a minha esposa, com meu filho. Excelente exemplo, Ezequiel. Então, quando eles veem o fruto que eu dou, hoje eu tenho um irmão mais velho que chega para mim para pedir ajuda sobre relacionamento conjugal, sobre filhos. Então, acaba que pelos frutos que você será reconhecido. Às vezes a gente acha que é no campo do debate e questionando, e não é isso. Eu acho que você fechou bem o raciocínio. Você manifesta a verdade que você está vivendo através do fruto. Não precisa entrar em briga, em conflito, né? Encerra. Acabou? Não, nós teríamos mais algumas perguntas, é isso que eu quero saber. Eu acho que era melhor a gente encerrar e daí depois, se a gente puder, a gente responde essas perguntas. Tá, já teria mais algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Uma relacionada à mulher, né, nesse período, mas daí a gente foi mais na questão dos filhos, que foi a maioria das perguntas também. Uma outra questão também de cultura familiar, de pedir bênção pai, bênção mãe. Mas agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Queria saber se o Ezequiel quer falar alguma coisa para encerrar. Eu quero agradecer também por participar, uma honra estar com vocês aqui. Parabéns para vocês nessa data querida. E eu quero dizer que também conta muito o ambiente que nós vivemos, que é a casa aqui, que nós vivemos na Casa Sonho de Deus. O quanto tem de ferramenta para os nossos filhos, o ponto principal que foi os filhos, né? O meu filho tem aprendido muito aqui com a casa, né? Então, agradecer ao apóstolo Eli e por estar assim ativando os nossos filhos. É isso que eu queria falar. Fanny, quer falar alguma coisa? Eu tenho a falar e agradecer realmente aquilo que o Ezequiel falou, agradecer a casa, né, o quanto nós aprendemos, nós crescemos, nós temos como referencial a vida de vocês, a vida do AP, e isso a gente vive dentro de casa, e isso é nítido dentro de casa. Quantas situações, esse ano mesmo, nós tivemos que tomar decisões que, assim, que mexeriam com a nossa estrutura. A gente chegou para o Guilherme, Gui, a situação é assim, vai acontecer, e pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, a gente está decidindo. E ele vira e fala assim, vocês já falaram com a AP? Não, a gente vai sentar e conversar. Então, está tudo resolvido. Né? Por quê? Porque é o que a gente vive em casa. É essa realidade de buscar, né, tá vivendo aquilo que a gente aprende aqui. Amém. Né? Quer falar alguma coisa, amor? Eu quero também agradecer. Ou você quer encerrar? Deixa, então, eu faço meus agradecimentos e você encerra orando, pode ser? Gente, vê se pode uma coisa dessa. Deixa ela, apóstolo Cristiano, deixa. Permite. Não, porque daí você fecha depois tudo. eu peço você orar por mim lá. Não, porque daí você encerra o culto, fecha tudo e você encerra, entendeu? Fecha a igreja Ótima também. ideia. Fecha tudo, fecha a igreja. Ótima ideia, amor. Vamos fazer assim. Excelente. Amor, É melhor evitar fadiga. Não, porque você consegue ser mais... Para fechar, né? Ter todo um raciocínio. Então, agradecer você também que nos acompanhou através da internet. Estamos à disposição de vocês. Se quiserem conversar sobre mais alguma coisa, no que diz respeito à educação de filhos, relacionamento marido-mulher, seja o que for. Nós, como igreja, temos um papel e estamos aqui para servi-los. Servi-los com a nossa vida, servi-los com aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Então, queremos também colocar a nossa vida à disposição de todos vocês e agradecer pela honra de vocês terem nos acompanhado, estarem aí nos ouvindo e que você possa estar vivendo um tempo de aprendizado da parte do Senhor, né? É um tempo rico, um tempo atípico, um tempo histórico que nós estamos vivendo, mas para aqueles que sabem, que discernem a voz do Senhor, a gente sabe para onde o Senhor está nos levando e o Senhor tem nos ensinado muito e tem sido um tempo muito precioso da parte dEle. Amém? E Deus abençoe. Queria também agradecer, né, a oportunidade da gente estar junto,
tenho uma admiração recíproca pelo Ezequiel e pela Fanny, são pastores. Eu falo sempre que eu me sinto honrado, privilegiado de fazer parte de um corpo de ministros tão genuínos, né? Ontem, eu vejo tanta gente postando, estou assistindo live de tal lugar, tal. Uma das coisas da honra é isso. A gente ouve e honra o alimento da casa onde a gente é alimentado, né? Então, hoje eu estou aqui a pedido do apóstolo Eli. Quero honrar também a confiança que ele sempre deposita de estar falando sobre família. O Ezequiel, eu acho que é o segundo ou terceiro caso de, às vezes, chegam situações relacionadas à família, filhos com pai, e sempre eu falo assim, vou encaminhar um pastor para cuidar de você. E a gente está agora meio junto, acompanhando uma situação. E por que eu faço isso com muita segurança? Porque eu sei quem são. Né? Então você está numa casa onde, daí o filho do rapaz veio, a gente encaminhou o Gleison, e a gente viu um corpo de ministros coerente, onde a gente pode falar, olha, vem cá, a gente tem uma casa, não se trata de uma pessoa, né? A gente vive algo que é muito especial. Então eu queria agradecer vocês por terem topado o convite, a gente se sente privilegiado, e é isso, agradecer a todos vocês também que ficaram com a gente até aqui. Desculpa pelas perguntas que não deram tempo de responder, mas a gente tem procurado fazer toda quinta-feira esse culto interativo. Quero deixar o convite para você, para que você marque na sua agenda, e toda quinta-feira é uma oportunidade de você participar do culto conosco e fazer suas perguntas. Lembrando, eu quero dar ênfase a você que no final de semana os cultos retomaram. Então, os cultos presenciais retomaram. Essa semana passada foi a primeira semana, mas não deixe de vir se você não faz parte do grupo de risco, como a Leila falou, menor de 18 anos, maior de 60 e não está no grupo de risco, venha na igreja, porque é importante esse tempo de comunhão, é importante a gente estar junto, é importante nós cultuarmos juntos. Então, para esse final de semana, lembrando que o culto presencial retomou, então para o culto de domingo à noite, domingo de manhã, sábado à noite, se eu não me engano, tem culto também. Então venha participar dos cultos conosco aqui na igreja. A gente tem um espaço amplo, está super bem espaçado, todos os cuidados, todo mundo de máscara, o álcool em gel em todas as partes. Então a gente não pode também deixar esse espírito de intimidação e temor nos paralisar. Se nós estamos cumprindo todas as exigências legais, então nós entendemos que agora é o tempo de retomar as nossas vidas. Venha estar aqui com a gente presencialmente. Esse é o meu convite a você. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.